Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Nath. Eu vou fazer o exercício 13 da página 179 do livro 1. É um exercício da Unicamp de 2008. Eu acho que é um exercício bem legal. Eu gosto bastante dele. E, ó, a imagem aqui tá um pouquinho melhor. Porque eu consegui tirar foto do livro. Ele fala assim, ele dá um textinho, né? Como sempre, a Unicamp adora. Mas ele tá falando muito do gelo e do gelo seco. E aí ele fala, esses sólidos, quando colocados nas bebidas, sofrem transformações. Que nomes são dados para essas duas transformações e por que essas transformações fazem com que as bebidas se resfriem, né? Então, a gente tem o gelo e o gelo seco. Bom, a gente sabe o que acontece com o gelo. Ele funde, certo? Ele derrete. Então, a gente sabe que tem a fusão e o gelo seco. Gente, o gelo seco é o quê? É basicamente o CO2 no estado sólido, né? A gente sabe que quando a gente coloca em água ou na temperatura ambiente, a gente coloca, não sei se vocês já viram, mas ele passa diretamente para o estado gasoso, porque é uma temperatura que está acima, a nossa temperatura ambiente é uma temperatura acima da temperatura de ebulição do gás carbônico, por isso que ele vai direto para gás. Então, é como se a gente pegasse um cubo de gelo e colocasse uma temperatura muito, muito, muito alta, que faria com que ele passasse diretamente do estado sólido para o estado gasoso, tudo bem? Então, a gente sabe que as transformações são, no gelo vai ser fusão, e aqui do gelo seco vai ser sublimação. E por que isso faz com que as bebidas se resfriem, né? A gente sabe que para o gelo passar do estado sólido para o estado líquido, ele precisa absorver energia, certo? Então, e a sublimação também, né? Sabe aquele... tem aquele famoso diagrama que o pessoal faz um cubo de gelo, aí faz uma gota d'água, aí aqui faz uma nuvenzinha, aí daqui pra cá absorve, daqui pra cá libera. Então, isso aqui a gente já tem que ter em mente, tá? E a gente sabe que essas duas transformações absorvem energia. Então, elas absorvem energia de quem? Da bebida que que o gelo e o gelo seco irão ser colocados sobre, né? E aí, assim, eles absorvem a energia da bebida, né? E aí, a bebida, ela se resfria, tudo bem? É esse o motivo. Aí, essa aqui, a gente já responde a A. Aí, agora, pensando na B, que a B, você precisa pensar um pouquinho melhor, talvez. Ele fala... não, na verdade, a gente nem precisa disso aqui. Ele me dá esses desenhinhos aqui, o desenho laranja, whisky, mas... Enfim. No início, ele falou que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu desenhei no mesmo volume, tá? Então, a gente sabe que X, Y e C estão no mesmo volume e o D tá com volume abaixo, tá? Então, isso aqui é quando eu coloco os cubos, tanto de gelo quanto de gelo seco. E aí, aqui no final, depois que o gelo já fundiu e depois que o gelo seco já sublimou. E aí, a gente tem aqui os dois estados. No início, eu preciso saber qual dos dois, qual é gelo e qual que é gelo seco. E aqui, e no final, o que vai acontecer? Bom, aqui ele não me deu as densidades, então, na verdade, isso deveria ser conhecimento geral. A gente sabe que o gelo, não sei se vocês bebem água com gelo ou qualquer outro tipo de bebida com gelo, o gelo, ele boia, né? Então, a gente sabe que ele boia. E, na verdade, tem até a ideia lá do comportamento anômalo da água, porque, em geral, as substâncias no estado sólido tendem a ser mais densas do que elas no estado líquido, certo? E a água, por conta do comportamento anômalo dela, ela boia.
tudo bem? Então, a gente sabe que Y tem que ser gelo, certo? Não pode ser gelo seco. Vocês concordam comigo? Então, se aqui é gelo, aqui é gelo seco. Certo? Só que o que acontece com o gelo? Tipo, aqui eu tô considerando já o volume do gelo, tá, gente? Quando o gelo derrete, ele continua lá na solução, né? Então, o volume da solução não se altera. Porém, se esse volume de gelo seco que tá aqui, ele vai passar para o estado gasoso, vocês concordam que esse volume vai sumir aqui do meu copinho, né? Então, se o volume vai diminuir. Então, isso aqui só pode ser gelo seco. Certo? Então, como aquilo deixa de ocupar o volume, né? Porque também é um sistema aberto, e aí ele pega esse volume que estava aqui presente na solução. Não, desculpa, na solução não. No meu copo, no meu recipiente, e ele passa direto para o estado gasoso, ele vai sumir. Então, o volume ele vai diminuir. Porque aqui eu tô contando o volume do gelo seco como sendo uma pedrinha. E aqui ele não tem mais esse volume, certo? Então, se aqui é gelo seco, aqui só pode ser gelo. Tudo bem? Então, a gente sabe que Y corresponde a C e X corresponde a D. Que, se eu não me engano, talvez é uma das perguntas do exercício. E aí ele também fala assim, tá, qual copo corresponde ao copo da situação final, que foi o inicial da situação final, esse aqui a gente já respondeu, e depois, em algum dos copos, a concentração final de álcool ficou diferente da concentração inicial. Por quê? O que vocês acham, gente? Bom, é uma coisa pra gente refletir, né? Mas então, o que acontece? Aqui, a quantidade de... nos dois casos, a quantidade de álcool, pensando só no álcool, ela não se altera. Porque alguém tá tirando álcool daí? Não. Mas a gente tá pensando a concentração de álcool num volume, assim... no volume que a gente tem, né? O gelo, ele derrete, né? Ele funde. E aí ele vira água no estado líquido, certo? E a água, ela é o solvente, tudo bem? Então, antes, eu tinha uma quantidade de álcool em uma certa quantidade de água. Agora, eu vou ter uma quantidade de álcool em uma nova quantidade de água líquida, né? Porque vocês concordam que o gelo, ele não entra na minha... quando eu contabilizo a concentração de álcool, certo? Então, como o volume de água aumenta, de água líquida aumenta, né? Que seria a razão entre a quantidade de álcool pela quantidade de água líquida, né? Ou de volume total líquido. Então, com a fusão, o gelo aumenta a quantidade de água líquida na solução. Isso faz com que a concentração do álcool diminua, certo? Então, é isso. Por isso que no meu copo C, né, que é do Y pro C, eu sei que a concentração ficou diferente de álcool, né? A concentração que aconteceu com ela diminuiu, porque eu aumentei a quantidade de solvente. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro aí pra todo mundo. E é isso, gente. Espero que tenha dado pra entender. Qualquer coisa é só mandar outro forms do plantão. E é isso, gente. Espero que tenha dado, né, uma clareada também. E bons estudos pra todo mundo. Beijos.